Olá, eu sou a Mariane Fabretti, estou hoje com o Sérgio Fruto e Ana Letícia Maciano e vamos falar hoje sobre o Exército da Água. Sérgio, como é que surgiu o Exército da Água? Bom, Maria, primeiro minha gratidão por estar aqui com vocês, Letícia, Mari, Marco, essa história dos exércitos, né? Na verdade os exércitos de luz do novo tempo, como eu chamo, já há mais de 20 anos que começaram a aparecer para mim de uma forma inspirada nesse local onde hoje eu moro, que é o sítio Anhangá, em Cotia. Hoje a gente está aqui nesse Parque Semucam, muito lindo, também em Cotia, fazendo essa gravação com muito orgulho, muita honra para mim. E então, os exércitos, os 4 exércitos, que são referentes aos 4 elementos, né? E deve ter o 5º que vai se manifestando mais para frente, mas por enquanto a gente está com os exércitos de terra, água, ar e fogo, cada um mostrando uma corrente de reorganização planetária nesse momento tão difícil da humanidade, onde começam a surgir possibilidades da gente se reorganizar. O caos que se estabelece, ele gera uma energia para uma mudança planetária. E dentro de todo esse caos começam a surgir, então, caminhos de mudança. Esses caminhos de mudança, existem inúmeros caminhos, geralmente que a gente pode chamar também de caminhos de luz. Eles estão surgindo por todos os campos. Aqui para a gente veio essa visão dos exércitos de luz do novo tempo. Através dos 4 elementos, nós apresentamos uma visão de como nós podemos nos reorganizar, essa que é a verdade, né? E nos desenvolver como seres humanos e nos desenvolver como seres pertencentes a uma nova sociedade. Inclusive com essa ideia de já colocar um pé, ou os 2, nessa nova sociedade, porque hoje é plenamente possível que a gente viva cada vez mais no novo tempo, se não 100%, porque afinal de contas a gente tem que pôr gasolina e no supermercado ainda, e essas coisas pertencem a um tempo que precisa se transformar, por isso ele está entrando no caos que a gente conhece. O caos é necessário, é uma regra e gera energia para esse novo passo. Cada um desses exércitos tem uma qualidade. Hoje nós vamos falar do exército da água, que assim a gente chama os terapeutas e educadores, né? Então, a gente tem aqui a Mariane Fabretti, que é uma terapeuta, e a gente tem aqui a Ana Letícia, que é uma educadora. Além de outras coisas, né, que as pessoas façam também, uma das ideias dos exércitos é que a gente possa trabalhar em todos eles, né, desenvolver os nossos talentos em todos os exércitos, né? Especificamente no Exército da Água, terapeutas e educadores, a gente propõe que sejam aqueles que vão oferecer para nós ritmo e equilíbrio. É uma coisa muito simples a gente entender o processo dessa reorganização. Se o terapeuta, se o educador pensa, com todo o conhecimento que ele tem, que a função dele é oferecer ritmo e equilíbrio, tanto para aquele educando, como para aquele eventual paciente, e para si mesmo, acima de tudo, ele começa a estabelecer uma nova base de saúde dentro do planeta. E essa base estabelecida dentro dos parâmetros de um bom ritmo e de um bom equilíbrio, que é o que acontece no céu, né? Uma vez que eu pratico astrologia há mais de 30 anos, isso vem também dessa experiência minha, né?
assim como a experiência com a antroposofia, que também já é longa, e outras que eu tenho. Então, ritmo e equilíbrio é uma base de sustentação, não só da saúde, como da educação. Com esses parâmetros funcionando bem, tudo acontece bem. Porque você vê que qualquer problema que aconteça com relação à saúde ou com relação à educação, gera imediatamente uma perda do ritmo, uma perda do equilíbrio. Se isso acontecesse no céu, ia acontecer de que os planetas iam começar a trombar as órbitas, né? E isso não acontece no céu, porque o céu não está submetido às mesmas, está submetido às mesmas leis que nós, porém o céu cumpre as leis, né? E a gente aqui não cumpre direito as leis cósmicas. Então, a grande verdade é um retorno a cumprir as grandes leis cósmicas, né? Mas hoje a gente vai falar do Exército da Água e aproveitar então aqui essas duas queridas companheiras, amigas, que têm trabalhos lindos, né? E uma na área da educação e outra na área da terapêutica, coaching. E eu queria dizer que a Mari também tem, assim como a Ana Letícia também tem, as duas, um pezinho no Exército de Ar, né? Porque o Exército de Ar são dos administradores e comunicadores, né? Aqueles que andam com o notebook debaixo do braço, né? Eles pertencem ao Exército de Ar. Hoje em dia é tudo no smart, né? E assim como também eu entendo que os coaches, né, como a nossa querida Mariane, que ela, além de terapeuta, também é coach, eles também têm uma coisa de comunicação entre o coachee e aquilo que o coach sente, né? Ali rola um processo comunicador. Então, Exército de Ar são comunicadores e administradores. A função deles é administrar, organizar para congregar. Mas isso é uma outra história que vem para outro dia, né? Hoje a gente vai falar do Exército da Água. Quem vai começar aqui? Bom, posso começar? Pode. Bom, eu como terapeuta, eu vejo que estamos numa época que as pessoas estão muito perdidas, né? Elas estão saindo de seus empregos, estão insatisfeitas e sem rumo certo para ir, né? E então eles vêm até o nosso consultório justamente sem saber o que quer da vida e o porquê de tanta desorientação em sua vida familiar, profissional, em relacionamento. Então é um momento de transição planetária que temos que ter toda uma cautela, nos observar quais são nossas sensações e principalmente emoções, porque o Exército da Água trabalha com emoções. Então eu gosto de observar a pessoa lá no fundo, fazer com que ela se olhe, com que ela se observe mais, e assim, trazendo essas emoções à tona, ela vai conseguir se conhecer, entender seu sistema, que tem tudo a ver com esse trabalho, né, do Exército da Água. Nesse sentido, não é, Sérgio? Exatamente. E lembrar também que a água faz fluir, não é? Por isso que o Exército de Água tem a ver com isso, faz fluir as emoções. Para a gente conseguir o ritmo e o equilíbrio, nós precisamos que essa energia flua. Nós ficamos, desde o início dos tempos, numa cultura onde a energia emocional foi sempre prisioneira de todos nós, porque era aquele paradigma do cada um por si, então ninguém podia demonstrar fraqueza. E então as fraquezas ficavam represadas aqui na gente, né? Então hoje virou problema, aliás, hoje virou solução para os educadores e para os terapeutas, né? E como é que os educadores lidam com essa questão? Pois é, descobrindo que educação é mais do que conteúdo, é mais do que absorver entendimento sobre o mundo, é a sabedoria que cada um já tem. Então eu posso dizer que eu estou aprendendo nesse mundo da educação que a gente tem a solução real para tudo dentro da gente. Infelizmente, ao longo do tempo, a gente foi desaprendendo
a acessar esse conteúdo, a gente foi desaprendendo a se conectar com esse eu maior que todos temos. Então a gente não sabe hoje achar o caminho. Então a educação hoje é exatamente encontrar esse rumo, é se reconectar, é a gente proporcionar não só às crianças, aos educadores, aos pais e a todos os envolvidos com a educação, essa reconexão com essa resposta que todos temos dentro de nós. Então, assim como a Mariane comentou, como é que começou a trajetória dela, como é que ela percebe, né, o trabalho dela na sociedade atual, eu também comecei a perceber a possibilidade de atuar na área de educação a partir dessa grande crise, né, a partir do que está acontecendo hoje no mundo. Na verdade, primeiro uma crise interna, pessoal, que eu acho que muitos estão vivendo hoje, então eu já não me sentia mais encaixada nessa realidade como ela estava, mas eu também olhava o mundo e queria saber, queria descobrir aonde eu podia colaborar. Qual era a melhor forma de colaborar na situação em que estamos todos vivendo. Então chegou um momento que, por ser mãe de 3 filhos e perceber o quanto eu poderia agregar à vida deles, o quanto eu poderia estimular que eles se desenvolvessem, eu percebi que na área de educação eu poderia ajudar bastante a partir do momento em que, se educando, você se descobre e você encontra o seu objetivo aqui, você encontra o seu rumo. Então, entendo hoje que através da educação a gente consegue resolver o que está acontecendo hoje no planeta a partir da solução individual de cada um. Então, hoje eu me desenvolvi como educadora por acaso. Primeiro como mãe e depois me envolvendo na escola onde meus filhos hoje estudam, que é o Projeto Âncora, a tal ponto de hoje eu participar da gestão do projeto. Então, como bem disse o Sérgio, todos nós temos um pouquinho dos outros exércitos, que seria, no caso, o Exército do Ar, na questão da gestão e da comunicação, que eu também tenho desempenhado. Mas falando do Exército da Água, vejo que o meu papel como educadora se fortalece no sentido de mostrar para as pessoas o quanto a gente aprende com as crianças e o quanto a gente aprende olhando para dentro, encontrando as respostas dentro da gente. Que bacana. Eu queria então perguntar para você, como que você vê nessas crianças novas, né, que a gente chama de crianças do novo tempo, né, a gente chama de índigo, de cristal, já chama de diamante, e como que você vê a manifestação do ritmo e do equilíbrio nelas? Eu vejo hoje na prática, no dia a dia, eu acompanho o dia a dia dessas crianças dentro da escola e um pouco fora dela também, o quanto para eles está tudo muito claro, o quanto eles já vieram prontos para o que a gente está vivendo. Enquanto todos nós estamos numa verdadeira crise, tentando nos encontrar nessa situação, eles já sabem onde estão e para que estão. Então cabe a nós mostrar para eles que a gente percebe isso e estimular essa sabedoria que eles já têm. Na verdade, todas as crianças já têm, mas essas que vieram nessa geração especificamente vieram com isso muito aflorado, né? Então é fato que é essencial que a gente veja isso e a gente não perca a oportunidade de estimular, que eles se vejam como realmente importantes para esse momento e que a gente que sejamos os facilitadores para eles promoverem o que vieram promover. Beleza. Então agora eu queria perguntar para a Mari, né? Queria pedir a você que falasse um pouco do seu trabalho, né? Inclusive desse trabalho milenar que é o Enneagrama, né? E como que através disso a gente pode oferecer maior equilíbrio e um ritmo mais adequado para a vida humana. Bom, o Enneagrama ele é um instrumento milenar de autoconhecimento, né? Porque você descobre qual é o seu padrão de personalidade, descobre que tem um pouco são 9 padrões de personalidade, você tem um pouco de cada, mas tem uma que é mais, tem uma tônica maior em você. E aí você entende como você funciona, por que você reage daquela maneira, quais são os seus medos.
E como sair desse mecanismo de defesa que atrapalha tanto a vida, que te leva ao estresse, que leva a uma situação repetitiva. Então você descobre caminhos de crescimento. Você descobre se você vai para o tal caminho, você vai para o estresse, vai para o outro, vai para a luz, né? vai sentir melhor, vai estar no bem-estar. E você começa a trilhar esses caminhos. Aí temos as asas que vai nos orientar como usar, né? Você tipo 5, você tem asa 6, asa 7, então essas duas asas, elas precisam estar conversando em harmonia com você, te orientando para você ir no caminho da luz. Então é um trabalho lindo que você vai se conhecendo, é um mapa que te mostra um caminho e tudo que você tem que fazer é se orientar através dele e seguir esse mapa, né? Porque é apenas um mapa, ele não vai fazer mudanças em você. Mas a partir do momento que você vivencia aquilo que você está vendo no seu mapa, você começa a sentir as mudanças e começa a ir em busca das suas virtudes, da sua essência. É um trabalho assim fantástico. Olha que bacana, hein? Eu já tive estudando, assistindo palestras, até vivências de Enneagrama, mas eu não tinha ouvido falar de asas ainda não. Para mim é uma novidade e que eu fico muito feliz, porque eu também venho recebendo muitas visões sobre as asas, né? De que nós estamos já com esse germe das asas, né? Eu faço um trabalho com movimento do sistema Rio Aberto, e movimento vital expressivo, que a gente chama, e trabalho sobre si e outras coisas. E a gente está procurando movimentar muito essas escápulas, porque o germe das asas do anjo estão começando a nascer, né? E aí você traz aqui essa ideia das asas, eu depois já quero conversar mais com você sobre isso, né? Porque eu sou um 8 duro, então quem sabe essas asas me permitem que eu tenha mais equilíbrio, né? Nas minhas reações, né? E um ritmo mais adequado para o meu próprio coração, que já foi meio aí machucadinho, né? Então, veja como sempre a gente está aprendendo alguma coisa, né? E imagino que essas crianças já chegam aladas, né? O que você pode dizer para mim sobre isso? Outra grande coincidência é que eu estou começando a me envolver num projeto chamado Em Busca do Novo Mundo, que é só uma tradução do que essas crianças estão fazendo já. Elas já buscam um novo mundo que ainda não está aqui, mas elas enxergam com muita clareza como deve ser. E a personagem principal desse trabalho é um ser alado que se desloca, né, através das suas asas em busca desse novo mundo. Então estou entendendo aqui que esse símbolo das asas ele está forte para esse momento, para todos nós, desse exército da água. Mas é fato que essas crianças, elas não se prendem àquilo que não é importante. É fato que elas têm raízes enormes, mas que não as prendem. Então elas vêm com essas asas que as levam onde quiserem. Elas não têm bloqueios e limites. Então, inclusive, os adultos têm que estar muito preparados para lidar, para conversar com essas crianças, porque eles começam a falar uma outra língua, de tal liberdade e de tal desenvoltura para o caminho, para o objetivo onde eles querem chegar e o que eles querem trilhar, que muitos adultos não conseguem compreender como eles são tão soltos, tão livres, tão independentes, num mundo que os adultos enxergam como muito difícil, né? Para eles essa dificuldade não existe, porque eles enxergam com clareza esse caminho para o novo mundo. Olha que bacana, né? Como uma palavrinha traz outra, traz outra, traz outra, para quem está, como já se falou aqui, conectado, né? Então a importância da conexão é fundamental. Nós vivemos num mundo muito ditatorial, assim, com essa ditadura do intelecto, da mente, né? Nós nos apegamos à intelectualidade, nós achamos muito bonita a intelectualidade, a gente pratica arte intelectual, a gente pratica entretenimento intelectual, a gente pratica relacionamentos intelectuais, a gente tira diplomas os mais diferentes e diferenciados,
Será que isso satisfaz a nossa alma? Será que isso satisfaz o nosso coração? Né? Então, é preciso, para ter equilíbrio, que todo o nosso ser possa entrar num devido ritmo de vibração, de pulsação, assim como faz o universo. Né? A história dos exércitos nada mais faz do que copiar a visão do universo que a gente vai entrando em contato através da astrologia. Né? Então, é hora da gente se desapegar de todas as crenças, inclusive dessa crença de que a intelectualidade está acima de tudo. Às vezes essa crença está oculta dentro da gente e a gente precisa então sair para a mata, né? Se movimentar. Movimento é o caminho para a gente sair de um tempo para entrar em outro. Se você não gosta daquele tempo, não fique lamentando nem se degladiando. Movimente-se para o novo. Né? Então veja que bacana esse encontro em busca do novo tempo, que a Letícia participa, né? E todo esse trabalho que vem sendo feito aqui. Como a gente está falando também um pouco de exército de ar, né? Eu queria perguntar para a Mari, assim, porque ela também tem um trabalho de comunicação, né? E o exército de ar, a ideia é organizar para congregar, não mais para separar, porque nós todos somos um organismo só. Essa é a ideia, né? Então, essa ideia sistêmica de sermos um organismo só. Então, a primeira coisa que nós precisamos é nos unir. Então, toda a organização, ela precisa ser feita para congregar, e não para vencer, não para superar, não para dominar ou qualquer coisa desse tipo, e sim para congregar, né? Essa congregação, essa roda, onde o fogo no centro traz o foco da vontade para distribuir para todos os exércitos e para distribuir para a reconstrução do planeta e para a celebração de um novo planeta, né? Mari, como que é essa ideia de organizar para congregar no seu trabalho de comunicadora? Então, eu procuro ser, eu tenho uma parceria, né, com o Marco Aon, que a gente coloca em vídeos vários terapeutas, vários trabalhadores, que vai mostrando o seu trabalho e também participo de vários grupos onde organizamos eventos que traz para a prática aquilo que estamos sempre na teoria, ouvindo vídeos ou só ouvindo palestras, mas a gente procura trazer alguma prática dentro desses workshops, dentro de seminários. Então, não basta só ficar no racional, a gente tem que trazer a emoção na sensação, tem que ouvir essas 4 dimensões que temos, que é a razão, a emoção, a sensação e a intuição. Então, dentro de práticas, em workshops, em vivências, a gente vai levando dentro de um grupo esse compartilhar e também através de vídeos traz pessoas ou profissionais excelentes que mostram também diversos trabalhos. Então esse é um dos meus trabalhos bacana, de comunicação. Né? E aí falando, como você falou no final, né, eu estava falando do intelectual, a razão é 25% desse grupo que você falou, né? A razão, a intuição, a emoção e a sensação, né? Então é isso que nós precisamos recuperar, né? Para ter ritmo, para ter equilíbrio e tudo isso, né? E essa ideia, Letícia, de organizar para congregar, como que você analisa essa ideia? Como eu falei, o papel dos adultos nessa história é apenas facilitar, porque as crianças já trazem exatamente essa visão. Você não encontra hoje uma criança que queira desempenhar algum papel sozinha. Ela sempre busca essa visão do todo, ela sempre entende que o que ela está fazendo é para o grupo, é para o coletivo que ela está atuando. Então, assim, eu estou só aprendendo algo que eles já trazem muito pronto, mas eu posso dizer que no meu papel hoje, né, já tendo um pouquinho dessa visão que eles me ofertaram,
O principal papel que eu faço hoje é colaborar com pessoas e com organizações que queiram encontrar esse caminho de praticar. Então a gente tem muitas pessoas e muitas organizações que estão começando a acessar conteúdos, conhecimento, entendimento de conceitos, mas não estão sabendo como praticar isso, como colocar em sua vida esses conhecimentos de modo a alcançar seus objetivos. Então hoje eu tenho feito esse meio de campo, né, de tentar entender junto com as pessoas qual é a forma de praticar o conhecimento que estão adquirindo. Isso, lembrando, eu aprendi com as crianças. Com as crianças. Eles sabem fazer exatamente isso. Se você fizer uma pergunta para eles hoje, que você considera técnica, né? Como é que eu chego aqui? Eles têm essa clareza. É óbvio, você tem que fazer isso, depois aquilo, e você vai chegar lá. Então eu estou aprendendo isso com eles e estou começando a praticar. Então é isso, a gente tem que ter essa visão de que não somos somos todos juntos uma coisa única. Que bacana, né? Isso já nasce nas crianças, né? E essa história, essa ideia do Ubuntu, né? Que a gente vê bastante na internet, esse termo que vai se disseminando assim, que é de realmente a vida só fazer sentido estando todos juntos, né? E assim é a vida orgânica, né? E quanto mais a gente se distancia da vida orgânica, mais no caos inorgânico a gente entra, né? E é isso que está acontecendo. Estava, né? Porque agora nós já estamos no novo tempo, o novo tempo já está aí, já está presente, nós já vivemos no novo tempo, basta que a gente ainda consiga se relacionar com o velho tempo que existe ainda dentro de nós, para que a gente possa fazer essa passagem por completo, né? E então eu queria pedir para a Mari assim, o que faltou você falar hoje para a gente? Bom, eu também sou terapeuta transpessoal e a gente vê que muitas pessoas não sabem lidar com aquilo que vai além do ego. E a terapia transpessoal mostra que às vezes sensações que você tem pessoas que amam a natureza, se sente integrada com a natureza, se sente muito diferente das pessoas no dia a dia, e isso não é loucura, isso tem muito na transpessoal, você vai além do ego, você começa a ter sensações que não é só a razão, não é só a emoção, tem algo além de nós, e que está tudo certo. Então antes de se acharem que estão loucos, que estão fora da caixinha, na verdade vocês precisam procurar especialistas para vocês se compreenderem. Que nessa mudança toda, muitas pessoas que tinham vergonha de falar de experiências que não são comuns, agora existem lugares em que vão poder te ouvir e vão poder te mostrar o melhor caminho para você tomar, para você se autoconhecer e se equilibrar. Muito bom. E você, o que faltou falar? Eu queria dizer uma coisa que eu escutei das crianças e eu achei simplesmente fantástico para encerrar minha fala aqui. Perguntamos para as crianças que solução elas acham que está faltando a gente fazer para conquistar a paz. A gente estava conversando sobre a Semana de Paz, em função de Mandela, né? E a gente fica sempre olhando para fora, né? Nós adultos tentando buscar solução para a paz, agindo de modo exterior. E as crianças automaticamente trouxeram o seguinte conteúdo: a gente só vai ter paz quando a gente resolver internamente as questões de cada um. Então, para as crianças poderem exercer o papel delas, desempenhando o melhor e fazendo com que esse mundo tenha paz, o que nós precisamos fazer é enxergar essas crianças, tratá-las como seres independentes, autônomos e realmente sábios. Quando essas crianças forem ouvidas, quando os pais e os educadores aprenderem a olhar para elas com esse devido respeito e entendimento do que elas realmente são, elas se sentirão em paz e livres para fazer o que vieram fazer. Muito bom. Quanta coisa a gente está ouvindo aqui, né? Então, bom, acho que a gente pode então encerrar, né? A
menos que alguém tenha alguma coisa a mais para falar, pode falar assim no seu encerramento, deixar um recado para os nossos ouvintes, né, e espectadores, e para um recado para esse novo tempo mesmo, né? Então, que recado você deixaria e o que mais você quiser falar e como você quiser se despedir? Sim. Bom, estão todos convidados, quem quiser participar, de conversar sobre exércitos de água, de terra, do fogo, do ar. Quem tiver algum trabalho que queira falar, mostrar como está fazendo o seu papel na sociedade, esteja convidada de estar aqui com a gente. Eu agradeço muito o convite do Sérgio Flúvio e da Ana Letícia Maciel. Muito obrigada a todos. Bacana. Então, Ana Letícia Maciel, qual é o seu recado final e o que mais você tem para nos contar? Eu queria dizer que podem contar comigo para qualquer momento, a favor do bem, a favor desse novo mundo. Não me chamem para ser contra nada, mas a favor podem me convidar. Quero sempre participar, agradeço muito o convite de poder falar um pouquinho e me coloco à disposição de quem quiser algum tipo de colaboração nesse mundo novo da educação. Obrigada. Então, eu, para encerrar, né, e não deixar só as pessoas na curiosidade, eu vou falar muito rapidamente sobre o Exército de Terra e o Exército de Fogo, que eu não falei nada, né? Outros dias a gente espera gravar sobre eles também, como gravamos sobre a água hoje. Mas o Exército de Terra, ele é formado pelos ecoconstrutores, presta atenção, ecoconstrutores, né? Aqueles que constroem respeitando a ecologia, e permacultores, né? Então, aqueles que fazem a agricultura respeitando o planeta, a permanência do planeta, né? Permacultores. Tem muito para falar sobre eles, espero essa oportunidade para breve, né? Os ecoconstrutores e permacultores, que formam esse nosso exército de terra, eles têm a função de oferecer para a comunidade estrutura física e sustentabilidade. Esse é o dever de casa dos ecoconstrutores e permacultores. E o Exército de Fogo, né, que quase todos nós temos um pouco, né, dentro de nós, é um exército formado pelos artistas e artesãos, né? Então, eles que trazem o fogo da vontade, né, na expressão da sua arte, eles trazem esse fogo do céu, que não é um fogo roubado, não, é um fogo conduzido do céu para cá através da magia da arte do artista e do artesão. A função deles é inspirar e estimular a nossa comunidade a se desenvolver cada vez mais, a criar, recriar e se tornar cada vez mais plena. Então, tendo dito isso, né, eu convoco as minhas queridas amigas aqui, meu querido amigo que está ali atrás da câmera também, né, a gente está junto sempre em busca do novo tempo, tá? E com todos vocês. Muita gratidão por essa oportunidade e até mais.